Bom, essa semana nós vamos ver um pouco de heredogramas, né, falar um pouquinho sobre os heredogramas e também ver alguns casos que não estão de acordo com as proporções da primeira lei de Mendel de 3 para 1, né, de 3 dominantes para 1 recessivo. Bom, mas começando pelo heredograma, né, o que é heredograma? É a representação gráfica de uma ou mais características genéticas de uma família. Através do heredograma, você pode verificar uma determinada característica de interesse, ou uma anomalia genética, ou uma doença, que passa por uma geração, por 2 gerações, por 3 gerações. É uma forma de facilitar a observação tanto do fenótipo quanto do genótipo que está sendo estudado, né? E eles, homens e mulheres, recebem caracteres para os identificar, né? Bom, olha, o quadradinho branco sem estar pintado representa um homem, o círculo a mulher, um losango é sexo indeterminado. Quando o quadradinho ele está pintado ou preto, aqui, ó, é quando esse homem ou essa mulher apresenta a característica estudada, né? Pode ser uma característica qualquer, pode ser uma doença hereditária, ou seja, aquilo que está sendo estudado. Quando existe um traço entre um quadrado que representa o homem e um círculo que representa a mulher, significa que eles estão casados, é casamento. Quando há 2 traços, é casamento consanguíneo, tá? Quando tem 2 traços e abaixo, né, tem uma representação, pode ser de um quadradinho ou de um círculo, né, ou quadrados e círculos, depende, é o filho que esse casal teve. Nesse caso aqui, né, teve um filho, e nesse caso aqui, teve 2 filhos e uma filha. Aqui significa irmandade, eles são irmãos. Tá? Por exemplo, 2 homens e uma mulher. Aqui, um homem e uma mulher tiveram aí, esse casal teve 2 homens e uma mulher, ou seja, 2 meninos e uma menina. Esse traço aqui significa gêmeos univitelinos. Por quê? Veja, começa do mesmo traço, depois se divide em 2, tá? Nesse caso, os sexos são os mesmos. Por quê? Porque gêmeos univitelinos, eles representam os clones naturais que existem aí. Tá? A natureza mesmo foi quem fez. Esses clones, geneticamente, eles são iguais. Então, se é homem, se é mulher, são mulheres, certo? Se os 2 são homens, ou se as 2 são mulheres, e tem esse tracinho aqui, depois se divide, é porque são gêmeos univitelinos. Quando os gêmeos são fraternos, ou seja, quando eles não são geneticamente iguais, foram produzidos por espermatozoides e óvulos diferentes, né? A única coisa que os une é que eles foram fecundados ao mesmo tempo e nasceram no mesmo dia. Aí nós vamos ter aqui, pode ter 2 mulheres, pode ter 2 homens, ou nesse caso tem uma mulher e um homem, né? Uma mulher e um homem. Observe que não tem um tracinho até embaixo para depois se dividir. Os 2 traços começam logo de cima. Isso daí significa que são gêmeos fraternos. E para a genética é extremamente importante, porque aqui nós estamos trabalhando com genética igual e aqui genética diferente, tá? Bom, com relação a esse heredograma aqui, nós temos o casal 1. Esse casal 1 tem 2, né, esses 2 indivíduos, um homem e uma mulher, que teve 4 filhos. 2 são, né, apresentam a anomalia genética. Digamos que isso daqui fosse o albinismo, né? Digamos que esses 2 aqui, esse homem, esse filho homem, essa filha mulher, fossem albinos, tá? Esses daqui, como apresenta o fenótipo dominante, ou seja, eles são normais, não dá para saber se eles são homozigóticos ou heterozigóticos, ok? Só fazendo o cruzamento teste ou retrocruzamento para saber, que nada mais é do que cruzar um indivíduo dominante, que não se tem certeza se ele é dominante homozigótico ou heterozigótico, com a característica recessiva. Se aparecer apenas indivíduos dominantes, ele é
homozigótico. Se aparecer indivíduos dominantes e recessivos, ele é heterozigótico. Aqui nós temos, né, o casal 2 e o casal 3. Né, o casal 2 é 1 e 2, e 5 e 6 é o casal 3. Esse portador da anomalia, digamos que seja um albino, né? Ele casou com uma mulher normal e teve um filho normal. Essa mulher, que ela é normal, casou com um homem normal e teve uma filha normal. Esse que é um casamento entre primos, né? Um casamento consanguíneo. Observe os dois tracinhos aqui. Observe que esse homem e essa mulher tiveram duas filhas normais, uma filha afetada, albina, e um filho normal. Tá? Isso daqui é um outro casamento. Agora, no momento, não tem importância. Aí, esse indivíduo número 2, aqui do casal 3, o indivíduo 2, se tivesse uma pergunta aqui, se ele era homozigótico ou heterozigótico, o que, né, nós poderíamos concluir observando esse heredograma. E esse outro indivíduo aqui, será que ele é homozigótico ou heterozigótico? Olha, isso daqui, se você observar, é bem simples de você identificar a genealogia. Esse homem, ele é acertadamente heterozigótico. Por quê? Veja, ele tem um pai que tem a doença. Ele não desenvolveu, mas tem um pai que tem essa doença. Né? Digamos que ele é albino. A mãe dele não tem. Então significa que ela é homozigótica. E se for heterozigótica, teve na proporção aí da normalidade. Nesse caso, ele é portador do gene para anomalia, mas não desenvolveu porque ele é heterozigótico. Tá? É um dominante heterozigótico. Mas com certeza ele tem um gene recessivo do pai. Ok? Já essa menina aqui, essa mulher aqui, ela recebeu um gene normal do pai, e como a mãe dela, número 5, com certeza ela é heterozigótica. Por quê? Porque os pais, né, são heterozigóticos e tiveram 2 filhos com anomalia. Ela não desenvolveu, mas ela é heterozigótica. Por quê? Porque ela passou esse gene para sua filha e sua filha passou esse gene para a filha dela. Observe, esse homem, casal 3, 1 e 2, eles são heterozigóticos. Por quê? Porque tiveram uma menina albina, tá? Bom, aqui, né, esses outros aqui só dá para saber se é homozigótico ou heterozigótico se fizer cruzamento. Se não fizer, não dá para saber. Bom, esses daqui são os indivíduos normais, esses daqui são os indivíduos afetados, ok? Bom, pessoal, nós vamos essa semana, vocês vão fazer o exercício usando heredogramas, tá? Pode ser usado para todos os tipos de características genéticas. Pode usar para a primeira lei de Mendel, para a segunda lei de Mendel, para... Bom, aqui nós temos, né, um heredograma, uma forma de representar fenótipo e genótipo através de símbolos, tá? Vamos ler a pergunta aqui. 1. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Aqui homem, mulher, né? Tem um casal que tiveram aqui 3 filhos, 2 meninas e um menino. Esse menino aqui, ele se tornou adulto, casou com uma mulher e teve também um filho homem. Agora vamos, né, a pergunta. Identifique a afirmativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Trata-se de uma característica autossômica e recessiva. Será? Vamos analisar aqui para ver. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que esse casal, ele não tem anomalia genética, não tem, né, essa característica que deixa o quadrado ou o círculo, quadrado representando um homem e o círculo representando mulher, totalmente preto, tá? Eles não têm.
mas tiveram uma filha que tem a anomalia. Então, se essa filha tem, significa que esse gene que confere essa característica é recessivo, porque ele está escondido aqui no homem, no seu pai, e também está escondido aqui, né, na mulher, que é sua mãe. Nesse caso, esse casal, eles são heterozigóticos para essa característica aqui, e em homozigose ela se manifestou na filha. É uma característica recessiva, tá? É autossômica ou, né, relacionada ao sexo, aos cromossomos sexuais. É autossômica, por quê? Olha, aconteceu a mesma coisa nesse casal aqui. Nesse caso, o filho com uma mulher, ambos heterozigóticos tiveram um filho homem que se manifestou a característica do mesmo jeito. Tá? Então, veja bem, se em ambos os sexos a característica se manifestou do mesmo jeito, ela não está relacionada ao sexo, ela é autossômica. Tá? B. O genótipo do indivíduo 3 é certamente heterozigótico, certo? A dominante e a recessivo. O indivíduo 3, esse daqui, será... O genótipo do indivíduo 3 é certamente heterozigótico. E aí? Vamos pensar um pouco, depois nós vamos retornar a ela. Letra C. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Vamos ver. O 4 e o 7. A menina e o menino. O homem e a mulher aqui apresentam o mesmo genótipo, mas é claro que sim. Por quê? Porque eles apresentaram uma anomalia recessiva. E as características recessivas só ocorrem em homozigose. Então, eles, sim, apresentam o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Letra D. Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Vamos lá. 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Com certeza que eles têm o mesmo genótipo para essa característica. Por quê? Porque esses dois aqui tiveram, né, uma menina aqui, uma mulher com a característica recessiva, e esses dois aqui também tiveram um menino aqui, né, um homem com a característica recessiva. Então, 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo que se refere a essa característica, sim. Tá? E o 5 também, mas não está aqui nas alternativas. Agora vamos lá retornar para a letra B. Ó, a pergunta é identificar a afirmativa incorreta. Ok? O genótipo do indivíduo 3 é certamente heterozigótico? É impossível de saber, não dá para saber. Esse daqui nós sabemos. Por quê? Porque ele, né, casou com uma mulher e teve uma criança com a característica recessiva. Então, ele é certamente heterozigótico. Mas esse daqui não dá para saber. Por quê? Porque os seus pais são heterozigóticos. Ele pode ser um dominante homozigoto ou heterozigoto. Não dá para saber. Só se essa mulher aqui tivesse filhos e análise, né, da característica desses filhos é que dava para identificar se ela era homozigótica ou heterozigótica. Mas como ela não tem, não dá para saber. A alternativa correta... desculpa, a alternativa incorreta é a letra B, né? Que é a resposta. A letra B é que é a alternativa correta, não dá para saber. A resposta é a letra B. Aqui, ó. Essa é a resposta. Ok? Bom, pessoal, olha, nós vamos para essa outra questão, né, que usa um heredograma para poder chegar a uma resposta. Vamos analisar aqui. 2. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo.
Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Aqui nós temos na legenda fenotipicamente normais e fenotipicamente afetados pela anomalia. Vamos analisar aqui. Relembrando, mais uma vez, os quadrados eles representam homens, os círculos mulheres, uma linha entre um quadrado e um círculo é um casamento, tá? E uma linha para baixo representa, ligada a um círculo, a um quadrado, representa seus filhos. Aqui nós temos um casal que teve 2 filhos. Esses filhos casaram e tiveram outros filhos, que no caso esses daqui são netos. Vamos lá. Primeiro, vamos ver a pergunta novamente. Assinala a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Vamos começar pelo casal 1. Esse casal 1, ele não tem anomalia, mas teve uma filha que tem anomalia. E tem um filho que não tem anomalia, tá? Nesse caso, é uma característica recessiva, por quê? Porque os pais não têm a doença, mas tiveram uma filha que tem. Nesse caso, é uma característica recessiva porque ela ficou escondida nos pais e se manifestou na filha. E eles tiveram um filho, um homem, que ele não tem a doença, não tem anomalia. E dá para saber quais são os genótipos do primeiro casal e desses 2 filhos? Será que dá? Vamos lá. Se o casal teve uma filha com a doença, é porque eles são heterozigóticos, tá? Então dá para saber. Essa mulher é heterozigótica e esse homem é heterozigótico. Que senão eles não teriam essa filha com anomalia. E esse filho, ele pode ser homozigótico ou heterozigótico. Mas nesse caso dá para saber? Dá. Por quê? Porque ele casou com essa mulher normal. Mas o interessante é que ele teve um filho com anomalia. Se ele tem um filho com anomalia, e essa anomalia é recessiva, naturalmente ele é heterozigótico, e essa mulher também é heterozigótica, que senão eles não teriam esse filho com a doença, de jeito nenhum. Então, esse casal dá para saber o genótipo, a filha, que é uma característica recessiva, dá para saber o genótipo, e o filho e a mulher do filho dá para saber o genótipo deles, por causa dessa criança com anomalia aqui, tá? Agora, a filha que tem a doença casou com um homem que não tem a doença, e eles tiveram um filho normal. Esse filho normal, número 7, dá para saber se ele é homozigótico ou heterozigótico? Dá para saber o genótipo dele? O que é que vocês acham? Olha, dá para saber. Por quê? Porque a mãe tem um genótipo recessivo e ela só tem um tipo de gene para doar para seus filhos. Se ele é normal, é porque ele herdou um gene normal do pai, mas ele herdou um gene anormal da mãe, e ele é heterozigótico, com certeza que ele é heterozigótico, tá? Não tem como. Agora, esse homem aqui, que casou com essa filha, com essa mulher afetada, ele, dá para saber o genótipo dele? Não dá. Por quê? Porque ele pode ser dominante heterozigótico ou dominante homozigótico. Só esse filho aqui não é o suficiente para determinar isso. Então, esse número 3 não dá para identificar o genótipo dele, observando aqui pelo heredograma. E esse outro casal aqui? Esse outro casal aqui, nós temos o número 8, que é uma filha que não tem a doença, mas ela não casou com ninguém e nem dá para saber se ela é homozigótica ou heterozigótica, tá? Então, não dá para determinar o genótipo dessa mulher número 8 e nem da mulher número 10. Por quê? Porque ela não casou também, ela nem tem a doença e nem tem filhos. Então, não dá para saber o seu genótipo. Então, olha só. O homem do casal, aqui o homem 3, a filha 8 e a outra filha número 10. Esses 3 aqui não dá para saber qual é o seu genótipo
de jeito nenhum, tá? Esses dois aqui porque não tiveram descendentes. E o número 3 teve um descendente, mas o fato dele apresentar a característica normal, ou seja, dominante, não dá para saber se ele é homozigótico ou heterozigótico, tá? Então, qual é a resposta correta aqui? É a letra C, tá? Que corresponde ao 3, ao 8 e ao 10. Ok? Valeu!